Oi, gente! Tô passando aqui pra te convidar pra live que tá começando, pra gente falar um pouquinho sobre o nosso curso de Visão Sistêmica do Direito. Deixa eu colocar aqui nos comentários o título do nosso encontro de hoje e já puxar a Marcele pra dentro. Deixa eu ver como é que faz, que eu já nem lembro mais. Aqui. Oi, gente! Lívia, Dani. Oi, oi. Oi, Rodrigo. Oi, Aline. Oi. Ui, que agora eu fiquei cortada. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Bem, eu mudei aqui o lugar onde eu costumo fazer live. Vamos ver. Tá muito escuro aí pra ti? Tá bom assim? Tá um pouquinho escuro, Marcele. Deixa eu colocar o título aqui do nosso encontro. No caso das Vamos pessoas segurar chegarem e saberem que a que gente eu tá vou, falando. vou melhorar aqui. Vou virar. Melhor, né? Ai, vou lembrar como é que faz. Faz tempo que eu não faço live no Instagram. Assim, de colocar coisas Co- marcadas. Eu não sei fixar também. Não aprendi ainda. Oi, 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 gente. Mas então, pessoal, que vocês estão entrando enquanto a Aline Foi, fixa. foi, foi. Ai, saudade também, Dani. Oi, Mari. Muito bem, gente. Ai, tô tão feliz. Ai, da gente Finalmente vai sair! finalmente. A gente veio dar uma boa notícia, que é sobre o nosso curso lindo, maravilhoso da visão sistêmica do direito, que ele tá agora todinho formatado de tal forma que qualquer pessoa de qualquer lugar vai poder acessar, que é pelas plataformas ao vivo, né? A gente vai estar aí dando nosso curso introdutório online e posteriormente, quando a gente puder se reunir tudo de novo, a gente aprofunda com as nossas vivências, né, Marcele? É isso aí. A gente já tinha lançado, né, esse projeto, né, esse curso de forma presencial, ele teria acontecido, teria iniciado em abril, a primeira turma. Aí a gente deu uma segurada sem saber o que ia acontecer, né, para onde vamos, quando abre, quando volta. Aí quando a gente se deu conta, então, de que não vai. Ai, travou. Ai, desculpa, gente, foi meu alarme. Voltou. Aí quando a gente se deu conta que não vai ser esse ano que teremos cursos presenciais, a gente então formatou, né? Para que seja online, ao vivo, porque ao vivo é possível a gente realizar as dinâmicas, ao vivo a gente consegue se conectar, a gente, inclusive nesse período, nós duas tivemos experiências online, né? Então a gente sabe que sim, é possível, a gente consegue sentir o outro, a gente tem todas as sensações do corpo, né? Então, agora sabendo disso, apropriadas disso, nós conseguimos então oferecer esse curso para vocês. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre essa visão, né, sistêmica do direito e falar um pouquinho do que a gente vai ver, de como vai ser o detalhamento do curso, numa semana que já tá tão polêmica, judicialmente falando, né? Já está sendo debatido tantas coisas para ajudar assim as pessoas, principalmente da área jurídica, embora o curso seja voltado para qualquer pessoa, mas principalmente para a área jurídica, ajudar a entender um pouquinho melhor dos casos, das situações, com essa visão sistêmica, para quem sabe dessa forma você ter um pouquinho mais de tranquilidade ou de saúde mental, né? Para conseguir trabalhar e estar à frente de situações tão difíceis que o direito exige, né?
É isso mesmo. E aí a nossa proposta, então, né? Então, como é que vai ser esse curso, né? Vai ser através de módulos. Vão ter 3 módulos básicos, assim, que qualquer um precisa ter essa noção para daí poder entrar nos específicos que aí vão para as principais áreas do direito. Uhum, Não sei se queres falar sobre os básicos. uhum. Uma das coisas que as pessoas geralmente me perguntam é assim, para fazer direito, quem faz direito sistêmico, vai se tornar constelador? Não. Né? O curso de direito sistêmico, ou da visão, né, sistêmica do direito, ele vai ajudar você com base em todo o conhecimento filosófico do Bert Hellinger, que atua com as constelações familiares, com base nesse conhecimento, você levar para a profissão do direito, né, para suas áreas respectivas, um apoio para que você consiga ter uma humanização, uma saúde mental, você como profissional, um olhar diferenciado para as partes, no caso de advogado, de juiz, de mediador, né? Onde você consiga, de fato, olhar além, que a gente fala, né? Então, não necessariamente você vai constelar. E uma coisa muito importante que eu gosto de falar é que a constelação, o ato constelar, ele é apenas um passo, um pequeno movimento diante da profundidade do trabalho da constelação familiar, né? Então, toda essa parte filosófica, toda essa parte de conhecimento mesmo, ele é muito mais profundo do que o ato constelar em si, né? Então, a ideia é a gente se apropriar desse conhecimento filosófico e, a partir daí, poder levar para as nossas profissões, para os nossos trabalhos mesmo, toda essa abordagem e trazer uma melhoria, né? Não só para a gente, mas também para o cliente que a gente atende. Então, para isso, É, pode falar, Marcele. eu ia falar, inclusive, principalmente da postura do profissional do direito, né? Enfim, como tu falou, é para todos, né? Mas os profissionais da ajuda, que acabam muitas vezes se emaranhando, né, nos atendimentos. Então, como que a gente. Essa pergunta a gente sabia que ia vir. Como que a gente, através desse conhecimento, agora eu tenho noção de boa e má consciência, eu tenho noção de que não, certo e errado é algo assim que não existe de fato. Então, como que eu vou poder olhar de forma diferente para todos os casos que surgem, né? De modo a que assim que eu consiga ajudar de fato o cliente, mas sem me emaranhar com aquele problema, né? Sim, sim. Por isso a gente vai ter as 3 primeiras aulas, onde nós vamos entender o que é um emaranhado sistêmico, né? Que a Marcele está falando, o que são essas forças ocultas que influenciam os comportamentos pessoais, né? Dentro do seu sistema familiar e posteriormente dentro dos outros grupos que você faz parte, sua cidade, a comunidade, o país, enfim, né? Porque se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente já fez coisas, né? Tivemos determinados comportamentos que depois a gente falou assim, caramba, mas eu nem sei porque eu fiz isso, eu queria fazer uma outra coisa. Uai, por que eu tô pensando assim? Nossa, eu tava com outra coisa na cabeça. Então, por mais que a gente tenha algumas vontades ou desejos de ter um caminhar, parece que existem forças que nos puxam para um outro caminhar. E se nós observarmos esse caminhar, ele está muito refletido, ele tem muito a ver com a forma como a nossa família se comporta, né? Então, assim, entender como essas forças atuam é muito importante, né? Dentro da constelação, a gente chama isso de consciências, principalmente consciência coletiva, consciência pessoal. É, quem é terapeuta, quem está estudando autoconhecimento, talvez vai entender um pouquinho disso
vai se familiarizar com o conceito de arquétipo, né, de influência do coletivo. Então, são já sinônimos, digamos assim, dessa consciência, que o Bert Hellinger fala que atua dentro do sistema familiar. Mas a gente vai aprofundar esse tema, porque é muito, mas muito relevante para a gente entender toda a base do trabalho da constelação, você entender como que funciona você como indivíduo dentro de um todo. Então é impossível, praticamente impossível, a gente falar sobre um comportamento isolado. Então não tem como, por exemplo, eu estar respondendo a pergunta lá que foi feita da menina de 10 anos. O que vocês vão falar sobre isso? Gente, a cada época, se vocês pararem para perceber, até estava falando com a Marcele sobre isso, né? Tem casos polêmicos que vêm à tona, judicialmente falando, né? Tem muitos. Ano passado foi o tema daquela menina que foi, durante muito tempo, prisioneira do seu próprio pai dentro de casa e que criou múltiplas personalidades, né? E que, inclusive, foram as personalidades dela que foram ouvidas no julgamento do próprio pai, né? Que foi um caso inédito que o mundo inteiro comentou. Então, de vez em quando vem esses casos e eu não posso falar deles isoladamente sem levar toda essa base teórica, todo esse passo a passo de ensinar, de mostrar como que funciona o emaranhado sistêmico, como que funciona um nível de consciência, como que essa força oculta atua sobre mim como indivíduo e em outras pessoas que fazem parte do mesmo grupo familiar. Então, seria de tamanha responsabilidade a gente dar qualquer julgamento de valor num espaço tão pequeno de tempo que a gente tem aqui e com outras propostas. Mas esse e outros temas a gente vai falar principalmente nas aulas específicas, né, Marcele? Sim, as aulas específicas, então, né, passados esses 3 módulos iniciais de introdução, que, digamos assim, é o mínimo de conhecimento que se precisa ter para conseguir entrar no que a gente criou de específico, né? Que seriam, então, 2 módulos de direito de família, porque a gente entendeu que, sim, a maioria dos casos, assim, que aparecem nessa área de família, eles têm muitos desdobramentos, então não tem como a gente falar en passant em um encontro só, né? Porque tem divórcio, tem alienação parental, tem a questão de guarda, tem a questão de alimentos e toda a questão de sucessão, né? De herança e tudo mais. Então, dá muito pano para manga. Né? Por exemplo, assim, se a gente fosse falar só desse caso que perguntaram antes da menina, a gente ia ficar uma aula inteira falando sobre isso, mesmo tendo tido já os 3 módulos introdutórios, né? Porque como a proposta é realmente um curso introdutório de visão sistêmica, ele, em hipótese alguma, vai esgotar o assunto, né? Porque, assim, um curso de formação, de constelação, são 10 módulos de um fim de semana inteiro por mês, né? O curso da pós-graduação são 18 módulos. Então, assim, esse é um curso de formação livre para realmente dar uma introdução, né? Para conseguir, assim, então existem as consciências, então existem lealdades sistêmicas, o que é isso? Então eu consigo ouvir uma notícia ou receber um cliente ou analisar um caso com isso em mente. E aí, a partir desse conhecimento, eu posso ter uma postura diferente, né? Por exemplo, de não julgar. E o principal que a gente pode devolver também para quem gostaria dessa resposta nesse momento é assim, como você se sentiu quando leu as notícias, né? Ou quando viu a notícia pela primeira vez? O que de fato te incomodou? Por quê? Porque a gente aprende que assim, o que é certo para mim não é certo para o outro, apesar de termos todo um sistema jurídico, né? Toda uma legislação regendo os atos, os fatos, os acontecimentos. Mas mesmo assim, pode ser que eu fique indignada com uma situação e que a Aline fique totalmente o oposto sobre aquele mesmo assunto, né?
Então, é por isso que é importante, assim, esse básico. Uhum. E aí, depois, então, dos dois módulos de direito de família, vai ter o de empresarial, vai ter um de direito penal e de direito do trabalho. É, é. O que é importante, assim, a gente destacar nesse processo todo é que a gente separou 3 encontros como princípios básicos, né? Como conceitos básicos, para você começar a entrar em contato, entender um pouquinho do pensamento filosófico sistêmico do Bert Hellinger. E é isso que a Marcele falou, ele é muito introdutório, é para te ajudar a olhar para uma notícia, é te ajudar a receber um cliente, você ir para um julgamento, ir para uma mediação, ir para o tribunal que você trabalha, enfim, mesmo que seja na parte mais burocrática, de um lugar interno onde você tenha menos revolta possível. Hã? Menos revolta possível? Vocês já perceberam quanto que a gente esgota de vitalidade quando a gente toma partido, assim, no sentido de, ai, de vamos lutar e tal. E talvez a luta realmente seja legítima, não é isso que a gente está falando, mas a gente entendendo de onde surgiram as necessidades de uma luta e olhar além como de fato ela pode entrar num equilíbrio compensatório sistêmico, sem eu estar sempre tendo que escolher entre um lado da balança, que é o símbolo master, né, do judiciário, como que de fato eu posso equilibrar essa balança sem sempre estar nesse movimento, né? E é nesse lugar que é interno eu consigo talvez um equilíbrio físico, mental para ter uma postura, é, um julgamento, enfim, uma opinião ou o nome que for, de um lugar mais neutro de verdade. Porque quando eu começo a entender como que funcionam essas forças ocultas, né, as consciências que eu comentei um pouco sobre elas, eu percebo que até o meu julgamento, a minha opinião, o que eu penso a respeito, ele é baseado dentro das regras do meu sistema familiar, né? Então, assim, se eu, como profissional do direito, preciso julgar, por exemplo, né? Tenho aí, sou juiz da vara da família e preciso, né, sair com uma sentença. O meu próprio julgamento, apesar de ter toda uma legislação que me apoie, eu ainda tenho a parte pessoal da Aline, né? E essa parte pessoal da Aline, né, a Aline faz parte de um sistema, de um grupo, do qual tem uma série de regras e de ideias sobre o mundo e sobre as relações. E a isso a gente dá um nome de consciência, né? E esses vários pensamentos, eles formam uma bolinha que no fundo, na hora que eu tiver de frente naquela papelada, metaforicamente falando, né? Porque agora é computador, é você ouvir aquela vozinha que vem da tua família. E aí, né? Como que eu posso silenciar essa voz e de fato olhar de uma forma mais real possível e em sintonia com as partes que estão ali, por exemplo, nesse processo, o que de fato é melhor para todos, né? Sem colocar tanto o que é meu ali. Então, por isso é tão importante a gente entender quais são esses princípios básicos, né? Quais são as leis que atuam nas relações, como que de fato as relações elas recebem essa influência do coletivo, como elas se conversam, né? Para então eu levar essa presença, né, como uma força para mim como ajudante. E aí sim eu consigo entrar lá nos módulos específicos que a gente chama, no direito penal, que entra as violências, né? Seja violência contra a criança, contra a mulher, não importa, que é um tema que está bem em voga agora, né, na quarentena, ou as outras ramificações que a Marcele comentou, o direito da família, né, empresarial, como que eu posso estar levando aí sim para as áreas específicas.
E aí estudar casos, vamos debater em cada aula específica os casos não só atuais, como os casos que até já passaram, né? E vamos trazer esses exemplos. E que forem trazidos também pelos alunos, né? Porque muitas vezes, assim, aconteceu uma situação ontem e hoje tem aula. Nossa, isso, né? A pessoa pode chegar assim, nossa, chegou um caso novo para eu analisar e eu não estou conseguindo, isso está me incomodando muito, né? Então, tá bom, a gente pode olhar para isso, né? A gente vai auxiliar, então, a pessoa a se dar conta, né, do que está ali. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha, advogada, que ela tinha que fazer uma contestação em um divórcio. E ela tinha maior dificuldade, era super simples, gente. Era só rebater a peça, né? Estava tendo dificuldade. Então, ela fez um exercício sistêmico. E sabe o que apareceu? Os pais dela são divorciados. E ela não queria. Então, assim, ela estava vendo naquele caso que chegou para ela atender o divórcio dos pais. E isso estava bloqueando, ela estava com dificuldade de fazer a contestação do divórcio, porque ela não queria contestar. E isso não é consciente. Aí é que vem isso tudo que a gente está falando. Tem coisas que não são conscientes, elas vêm, né, junto com a nossa história. A gente traz uma bagagem, né? A gente sabe que no direito também o juiz é imparcial, mas ele é imparcial em relação, assim, à lei, juridicamente falando, né? Me deu os fatos que lhe darei o direito. Ok, mas ele tem toda a bagagem dele de educação, de moral, o que é certo e errado para ele, além do que está na lei, né? Eu lembro quando eu fazia estágio no Ministério Público, tinha um juiz que ele achava, era na vara da infância, né? Ele achava que aquelas situações em que eram consideradas ato infracional, para ele era coisa de moleque. Então, ele arquivava, sabe? E era uma coisa que, ok, ele estava sendo imparcial, ele estava analisando e aplicando a lei, mas, né, tem toda uma subjetividade, e é na subjetividade que a gente traz todas as nossas crenças. Isso. Então, gente, esse é um convite, né? A gente veio aqui em forma de live fazer um convite, até para depois poder deixar salvo aqui no nosso feed, explicando realmente como que vai ser o processo, tá? Então, vai ser durante a semana, vai ser uma noite por semana, todas as aulas vão ser ao vivo. Começa no dia 19. Então, nas quintas-feiras, né, começa em setembro, dia 17. Ah, é dia 17. É uma quinta 17. Ah, dia 17. Já peguei a data errada aqui. Dia 17, às 7h30, né, Marcele? Isso. Tá. Uhum. E é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo para pontuar, para comentar, que queira compartilhar, de repente, aproveitar esses minutinhos, alguém que seja da área do direito e que queira compartilhar alguma coisa legal com a gente, uma dúvida, de repente. Uma coisa que me perguntaram era se ia ter certificado, né? E aí eu disse que sim, é certificado de curso de formação, né, livre. Isso mesmo. Então vai ter o certificado, né, de curso livre, introdutório das horas, aulas que vocês participarem. Não há necessidade de fazer todas as aulas, isso é importante. Por exemplo, eu sou da área de família, eu não quero fazer direito empresarial, não quero saber nada da empresa, não tem problema. As únicas obrigatoriedades são as 3 primeiras aulas básicas, tá? Que todos precisam ter, porque, como eu falei, é o fundamento do pensamento sistêmico de Hellinger. Então, todos precisam passar por essas 3 aulas iniciais. Após essas 3 aulas, as próximas 5 aulas, que são específicas de cada ramo do direito, você pode fazer aquelas que você se identificar mais, a que for direcionada para o seu trabalho ou aquela que você tem curiosidade, tá? Não precisa fazer todas, mas quem quiser também pode participar de todas as aulas.
Sim, e aí também pode ser que alguém diga, ah, mas eu já tenho formação em constelação, então eu não preciso fazer os 3 primeiros módulos. Precisa. Ah, mas por que se eu já tenho, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar e tudo, me falaram assim, faça quantas formações você puder, porque cada profissional vai trazer de uma forma diferente o mesmo assunto, vai trazer algo novo. E ali, como já é voltado para o direito, a gente já vai estar nos módulos básicos dando exemplos, né, de situações que acabam no judiciário. Isso. Então é por isso que, sim, as 3 primeiras, elas são pré-requisitos para continuar as específicas, mas as específicas depois ou pode fazer tudo, né? Ou pode escolher aquela área assim que tem mais afinidade, ou que atua, enfim. Mas a gente sempre acha que é interessante, assim, poder ter um olhar, né, sobre o todo. Até porque a gente já nem está abrangendo a todas as diversas áreas do direito, né? A gente pegou principalmente as questões que estão vindo mais à tona durante esse período que a gente está vivendo agora, de pandemia, né? Sim. Então, é por isso também, assim, é uma opção, porque tudo isso que a gente está vivendo também faz um convite a mudar algo na nossa forma de trabalhar. Então, isso é o que a gente pode proporcionar aos profissionais, né, do direito e que trabalhem afim a se abrir para o novo. Ah, o que, que eu posso mudar na minha forma de atuação? Ah, eu posso começar a tentar olhar o que está por trás daquilo. Por que, que determinados tipos de clientes sempre chegam para mim? Por que, que é sempre o mesmo caso? Ah, eu não aguento mais a mesma situação vindo para eu resolver. Vamos olhar para isso, né? E neste período agora, isso está muito mais forte. Eu não sei para vocês, mas para mim e para outros amigos advogados que a gente conversa, sim, isso está muito mais forte. É algo assim que está esfregando na cara assim, ei, olha para isso e resolve agora, né? Senão vai continuar vindo. Sim. Então é isso, é uma oportunidade de, neste momento, poder fazer um curso que talvez vocês não poderiam porque vai ser em Florianópolis ou vai ser em Joinville, não, agora é online, está cada uma, né, numa cidade e de sair desta pandemia, dessa situação que a gente está, é um profissional diferente, já com um olhar diferente, já tem um diferencial, né? O que que eu fiz de autoconhecimento e que vai fazer bem para mim e para o meu cliente? Eu fiz um curso introdutório, né, de visão sistêmica do direito. Já estou entendendo melhor algumas questões minhas e que vai reverberar nos meus atendimentos, ou na minha forma de julgar, ou enfim, né? Seja o profissional que for. Sim, sim. Acho que a palavra-chave, né, do curso e dessa visão maravilhosa que o Bert Hellinger traz pra gente é desconstruir o julgamento, né? É desconstruir essa ideia do julgar, desconstruir a ideia de moralidade como um ato de certo e errado. Porque se a gente for começar a estudar as culturas, se a gente começar a, de fato, entender como que a nossa sociedade se formou até o momento que estamos hoje, tem tanta coisa, gente, tem tanta coisa que permeia as histórias e que nós não sabemos porque simplesmente não vamos atrás de informação, né? E todas essas histórias, elas ficam registradas não só no subconsciente das pessoas que vieram antes de nós, mas nas nossas células. Isso já tá aí a epigenética para provar e para assinar embaixo o quanto que a gente herda, não só características físicas, mas também histórias, traumas, sensações, sentimentos, né? Então, entender um pouquinho como que isso tudo funciona vai ajudar com certeza, eu como profissional, nesse caso do direito, né, a melhorar não só o meu ambiente, né, de trabalho, eu e as pessoas com as quais eu me relaciono, eu e os atos em si, os processos, mas também a minha história, eu como pessoa. Porque a partir do momento que eu começo um processo de autoconhecimento, eu acabo me tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor. E a tendência é
ficar mais leve. Por mais que a gente trabalhe com questões difíceis e pesadas, e chega no final do dia e diz, meu Deus, mais um caso difícil, né? Que M, mesmo assim, tende a ficar mais leve. E aí, ficando mais leve, você tem mais recursos emocionais e também físicos para dar uma boa solução, uma possibilidade que talvez em um outro momento você nem estaria enxergando, né? Por conta da visão mais estreita. É É isso isso então, aí, né, né? Marcele? Aham. Já que aqui lá no início tinham perguntado se a live vai ficar salva, vai, Uhum. né? E, enfim, se tiverem maiores dúvidas, entrem em contato, né? A gente vai agora, então, esse é o lançamento. A gente vai publicar todos os detalhes, o link de inscrição. Uhum. E é isso. Estão Isso nos aí, gente. acompanhando. Obrigada, então, por quem ficou aí até o fim, ou quem entrou agora, ou quem entrou antes, ou quem está vendo esse vídeo agora depois de estar salvo no feed. É, a gente vai estar publicando também todas as informações mais detalhadas do curso, mas queríamos dar um cheiro, né, para vocês também nos ouvissem, conhecessem a gente um pouquinho. É, para estar com a gente, se vocês sentirem que esse é o momento. Marcele, obrigada pela presença Obrigada, e pela junto, parceria. gente. Até mais, então. Boa noite. Beijos. Beijo.